E aí, gente boa, tudo bem? Eu estou aqui hoje para uma aula muito importante. Eu vou apresentar para vocês hoje aquilo que nós vamos chamar de base idiomática. Como assim? Bem, quando uma criança está ali no jardim de infância, uma das primeiras matérias que ela aprende para ter uma apreensão do idioma, que vai ser o idioma materno dela, como no caso do português para as crianças brasileiras, é o alfabeto, o ABC. E nós aqui, como aprendizes da língua brasileira de sinais, não estamos numa situação muito diferente. Nós precisamos dominar o ABC da Libras, por assim dizer, para que as nossas apreensões a respeito da Libras elas possam iniciar. Porque à medida que a gente for observando aqui as letrinhas do alfabeto, vocês vão perceber que elas também servem como configurações de mão. E nas configurações de mão, conforme nós vamos ver posteriormente na aula sobre os parâmetros da Libras, elas são a base de todos os sinais. Então vamos começar hoje a nossa percepção inicial da Libras com essa aula do alfabeto. Eu vou mostrar para vocês aqui todas as letrinhas do A até o Z e também explicar como utilizar elas desde já, fazendo demonstrações de como elas podem se tornar configurações de mão, beleza? Então vamos lá? Primeira letra do alfabeto, letra A. Olha, observe, ela é feita dessa maneira. Ela tem aqui um círculo e tem uma perninha, assim como a letra A. Algumas pessoas utilizam ela dessa maneira. A. Eu tenho o hábito de utilizar dessa maneira. Letra A. Você pode usar a letra A do alfabeto como configuração de mão para o sinal que corresponde à ideia de ainda. Olha só. Ainda. Para falar do seu amigo que se atrasou, que não chegou, você está esperando por ele e ó, tá demorando, cadê ele? Não vem. Tô aqui, ó, ainda esperando e ele nada de chegar. Então, a letra A para o sinal de ainda e para muitos outros sinais. Em seguida, nós temos a letra B. Olha só como se faz a letra B. Ela não parece muito com um B, né? Mas você vai se acostumar com a ideia de que a letra B é feita dessa maneira, a letra B. Ok? Não confunda com nenhuma outra letra. Essa é a nossa letra B. E ela serve, por exemplo, para articular o sinal de amigo. Aquele amigo que não chegou ainda, aquele amigo atrasado, olha só. Amigo. Amigo é feito dessa maneira. Pode bater aqui no peito, amigo do peito. Amigo. Em seguida, temos a letra C, que aí sim nós podemos associar o seu formato visual com a letrinha C que nós conhecemos tanto, a letra C. A letra C, ela acompanha esse formato porque é muito fácil representar a letra C com uma mão apenas. Já pensou numa outra maneira da gente, por exemplo, fazer aquela letra B com uma mão só? Ia ser bastante complicado. A letra C é feita dessa maneira. E ela serve para falar do coração. Olha só. Amor. Sinal de amor é feito dessa maneira. Amor. Deixa eu aproveitar a deixa, já que a gente está pertinho ainda da letra B. A letra B ela também serve para falar do coração. Do próprio coração. O sinal para coração é desse jeito. Ó. Coração. Utilizando a letra B. Coração. Não sei dizer porquê, não sei se é por causa dos batimentos do coração, mas é assim que a gente articula a letra, ou melhor, o sinal para coração, utilizando a configuração de mão com a letra B. E o sinal de amor, amor, com a letra C. Em seguida nós temos a letra D, que também é muito fácil de associar, de perceber ela. Olha só, não parece demais com um D que a gente conhece? Aquele D de caligrafia.
letra D. Agora, observe, o dedo que está para cima é o dedo indicador, a letra D, indicador. Não é assim. É fácil de confundir, mas não confunda, é o dedo indicador que está para cima e não o dedo mindinho. Letra D, com o dedo indicador. E ela serve como configuração de mão para a ideia de encontrar. Pode ser de encontrar um objeto ou de encontrar alguém, de encontro, dessa maneira. Coisa que eu estou procurando aqui, onde que está aquele negócio, onde foi que eu deixei? Ah, tá ali, encontrei. Ou então você olha lá para o seu amigo, que você ama de coração, mas que ainda não chegou, e você diz, rapaz, finalmente você chegou, te encontrei, encontrei você, seu danado atrasado, com um sinal que você articulou usando a configuração de mão baseada na letra D, beleza? Letra D. A letra E nós utilizamos com essa configuração de mão, letra E. Mais uma vez, não está muito parecido com a letra E. Mas é dessa maneira. Por que a gente não faz assim, letra E? Não parece com um E? Mas também parece muito com um 3. Então vamos obedecer a regrinha da Libras, a letra E a gente utiliza dessa maneira. E a letra E, ela serve para representar um sentimento muito ruim. Angústia. Cadê o meu amigo, aquele danado, tá atrasado? A gente vai perder o ônibus. Você tá ali angustiado. Olha só. Letra E, para a angústia. Tá ali corroendo os seus sentimentos. Tá te deixando triste, com uma coisa ruim dentro do peito. Angústia. Letra E. Beleza? Vamos agora para o próximo, a letra F. E na letra F, observe, nós temos aqui 3 dedinhos levantados, temos um dedinho apontando para frente e o nosso polegar do lado de fora, e não aqui dentro, não atrás do dedo, sim do lado de fora da mão, porque é F de fora, o polegar fica fora, não esqueça disso. A letra F, polegar do lado de fora. E o F, ele serve para representar ideias boas. Ao contrário da angústia, a gente usa o F para falar de felicidade. Felicidade que a gente tem, por exemplo, quando está perto da nossa família. Olha só, família. E muitas outras aplicações aí para a letra F. Lado de fora. Depois do F a gente tem o G. E o G, olha só, a gente utiliza essa configuração de mão. Letra G. Observe com calma a letra G, não é tão difícil. Você simplesmente aponta para cima e deixa uma perninha aqui para o lado de fora. Letra G. Ok? Não confunde ela, vai ter uma outra parecida com ela daqui a pouco, mas a letra G a gente faz dessa maneira. E qual sinal a gente pode articular usando essa configuração de mão da letra G? O sinal de gasolina. Interessante, né? Olha só como que faz o sinal de gasolina. Parece demais, não parece? A bombinha do combustível aqui o recipiente e a gasolina. Gasolina. E o mesmo sinal de gasolina serve para posto de gasolina. É o mesmo sinal, tá? Não precisa quebrar muito a cabeça, não. Gasolina e também posto de gasolina. Letra G. Depois do G tem o danado do H. E o H é aquela letra que a gente está aprendendo ali, a gente fica indignado, né? Porque a gente quer associar as letras a um som. O R tem som de... O S tem som de... O F tem som de... E o H tem som de quê?
Não tem nenhum som. F-A, Fá, H-A, A. Então, o H é um danado que sempre quer complicar a vida da gente. E no alfabeto manual, o H é a primeira letra que acompanha um movimento. Isso. O H ele é feito dessa maneira. Vamos lá. A gente articula a mão dessa maneira. Olha só. 2 dedinhos abaixados. Você faz uma forquilhazinha aqui com esses 2 outros dedos, uma bifurcação, e o polegar fica aqui no meio. Ok, até aí tudo bem. Só que você tem que fazer esse movimento aqui, ó. Tem que girar para dentro. Esse dedinho que está mais para frente, você tem que jogar ele para o lado do seu rosto, ó. H. E o H, ele tem a mesma configuração de mão de outras letras, que a gente vai ver daqui a pouco. Só que elas mudam ou o movimento ou a posição. E você pode utilizar o sinalzinho do H, por exemplo, para fazer o sinal de Fortaleza, Ceará. Bem aleatório, né? Mas é porque são muitos sinais, ou melhor, muitas configurações parecidas com essa, e eu vou deixar para explicar nos outros sinais. Olha só, o H. Só H. Beleza? Fortaleza, Ceará. Depois do H nós temos a letra I. E a letra I é bem simples, né? Lembre-se sempre do I, tá bom? O I é facinho de lembrar. E qual que é o sinal que a gente pode fazer utilizando só o dedo mindinho, só a letra I? Bem, com um I a gente faz aquele objetozinho do século XXI que a gente usa tanto, né? A tal da internet. Internet. Olha só. Internet. Internet é uma coisa que dá a volta no mundo, né? Ó, vamos pensar que isso aqui é o planeta Terra e a internet, 2 anteninhas de internet, e ela dá a volta no mundo inteiro. Ó. Internet, globalização. Depois da letra I vem a letra J. Letra J, dessa maneira. J. Olha só, é como se fosse a letra I, mas você utiliza um movimento de desenhar um J. J. Com o J a gente pode utilizar o sinal ou a ideia de aproveitar. Olha só. Percebeu? Imagina que aqui em cima tem um bolo com cobertura bem bonita, com glacê, com chocolate. Aí não tem ninguém aqui por perto, você chega devagarzinho e faz assim, ó. Aproveitou a oportunidade, né? Então essa é a ideia de aproveitar. Aproveitar, aproveitar. Aproveita. Né? Depois nós temos do J, né? Nós temos o K. Lembra da forminha do H? Então, agora nós temos o K, ok? E nós vamos utilizar um outro movimento. Com H a gente trouxe para dentro, girou. O K a gente vai fazer esse movimento, ó, para cima, joga para cima. Isso, para cima. Tá repetindo aí? Para cima. Com essa mesma configuração de mão, com essa mesma forminha que nós fizemos o sinal de Fortaleza, Ceará, nós também podemos utilizar o sinal de verdade. Ó. Então você tem que utilizar esse sinal com expressão convicta. Verdade. Beleza? Depois do K, nós temos também a letra L. Facinho, né? A letra L realmente tem uma forma, uma configuração de mão que é idêntico ao L. E a gente pode utilizar ele como ponteiro do relógio. Como assim? É porque a letra L, ela vai sempre servir para falar de tempo, no sentido de atrasar, adiantar. Vou demonstrar aqui para vocês. Olha só. Atrasar. Me atrasei. Ou atrasou. Aqui é como se fosse o relógio, o ponteiro do relógio
andando na direção anti-horária, como quem está perdendo tempo, né? Atrasou. E se adiantou ou foi antes, você pode utilizar essa expressão. Antes ou adiantado. Percebeu? Depois da letra L, nós temos o M, que nós utilizamos dessa maneira. M. Observe as 3 perninhas do M. É fácil de associar também, não é verdade? E para a letra M, nós podemos utilizar a configuração de mão para formar a ideia de marrom, por exemplo. Cor marrom, né? Marrom. Dessa maneira. Ok? Depois da letra M, nós temos a letra N. Agora, nós apenas reduzimos uma das perninhas e utilizamos o N dessa maneira, ok? A letra N, ela tem várias utilidades. Eu vou descrever uma aqui agora, mas eu vou utilizar uma outra daqui a pouquinho, quando a gente for falar da letra U, porque é bem parecido, ok? Então vamos lá, falar da letra N primeiramente. Vamos utilizar a configuração de mão para falar do sinal de manhã. Ó, manhã. Imagine que você está deitado ali na sua cama e você acorda. A primeira coisa que você faz, depois de abrir os olhos, é levantar da cama. Então você põe os pezinhos no chão, ó. De manhã. Manhã. Acorda, dá um pulo e vai trabalhar. Manhã. Esse é o sinal. Manhã. Depois da letra N, nós temos o O, que parece muito com um O. Concorda comigo? E para o O, também as aplicações elas são diversas, né? Nós podemos, por exemplo, falar dos gestos ou das expressões de classificadores, que nós podemos utilizar aqui da letra O, por exemplo, para falar de binóculo, ou então de ovo de galinha, né? Você pega aqui o ovo, aí você e abre ele, né? Então a letra O, essa configuração de mão redondinha, ela vai ter aplicações diversas, né? Que você sempre vai estar podendo aí utilizar, a depender do contexto. Letra O, ok? Ok, por exemplo, OK. Então você usa essa expressão aqui, ó. Ok? Ok? OK. Com a letra O. Depois do O, nós temos o P. E o P, ele vai imitar a forminha, que era do H, e depois virou do K. Agora, com o P, você aponta para frente. Olha só, facinho de associar. Utiliza a mesma forma, né? A mesma configuração de mão. Só que como é o P, você aponta para frente. Então, nós vamos utilizar o P para o sinal de pessoa. Conheço gente que faz assim, pessoa. Acho que a maneira mais correta é essa, pessoa. Pessoa mesmo, ser humano, eu e você. Pessoa. Com a configuração de mão da letra P. Pessoa. Um outro sinal também é o sinal de vergonha, de timidez, né? De vergonha. Utiliza-se mesma configuração de mão, ó. Vergonha, só que você se encolhe ali, ó, se esconde e desce umas gotinhas de suor. Eu ia falando uma lágrima de suor, mas é uma gotinha de suor. Uma gotinha de suor, vergonha. Com a configuração de mão da letra P. Depois do P, nós temos o Q. Lembra que o G a gente fez dessa maneira? Você gravou bem o G da gasolina? Então, o Q, a gente só vai precisar fazer isso aqui, ó. Q, aponta para baixo, que você forma aqui o sinalzinho do Q, ok? E quando a gente fala aqui desse tipo de configuração de mão, que envolve o uso do dedo indicador, né, tanto do G como do Q, enfim, isso aqui
é a base da sua comunicação no que diz respeito aos pronomes. Porque os pronomes, como a gente vai observar numa aula posterior, eles tratam-se de referências, de apontamentos. Como, por exemplo, eu, você e assim por diante. A gente vai ter essa apreensão, esse entendimento a partir da aula de pronomes, que é uma das próximas. Mas a letra Q, com essa configuração de mão, ela também serve como referencial. Mas calma, isso aí ainda vai vir pela frente. Nós temos aí agora em seguida, depois do Q, a letra R. E a letra R a gente faz dessa maneira. Você enrosca os dedos para formar a letra R, certo? Para que serve então a letra R? Como é que a gente pode utilizar? Por exemplo, tem um sinal de corda que é feito dessa maneira. Corda. Viu só? Corda. Assim como muitos outros. Mas é um sinal bem característico pelo uso da letra R. Corda. Depois do R, nós temos o S. Com o S, nós cerramos o punho. Ele fica assim, fechado. Formato de um soco. Soco, S. Letra S, punho fechado, como quem vai dar um soco. Letra S. E daí a gente pode, por exemplo, articular o sinal de solteiro. Olha só. Solteiro, na pista. Solteiro, com a letra S. Ok? Letra S. Depois do S, nós temos o T. Lembra do F? Em que o polegar estava fora. No T, nós vamos colocar o polegar para trás. F, lado de fora. T, lado de trás. Use essa referência para você se apegar ao contexto, o sentido. Letra T, ele fica aqui, ó, atrás. Ok? Essa diferenciaçãozinha do F para o T também não tem muita dificuldade. Lembra dos opostos. São opostos. É fácil de lembrar um apenas utilizando o outro. Nós temos aí também, em seguida do T, nós temos a letra U, feita dessa maneira. Também é fácil de lembrar, olha só. U. E com a letra U, nós podemos usar uma abordagem bem interessante. A gente pode usar o U, assim como também a gente pode usar o N, para falar do fulano. E o fulano é um artifício que nós vamos utilizar bastante, especialmente na hora de fazer relatos, contação de detalhes do dia a dia, de histórias, por assim dizer. O fulano é um personagemzinho da Libras que nós substituímos as pessoas por ele, né? Quando você passa a contar uma história, por exemplo, eu estava lá, aí eu corri bem rápido, assim, correndo bem rápido, e de repente eu tropecei, pam, aí eu, cai no chão. Você utilizou o fulano aqui para dar uma vida ali, uma dinâmica à sua cena, à sua contação ali, à sua relatação do dia a dia, com o fulaninho, que é a mesma configuração de mão ou a forminha da letra U, só que para baixo, representando as perninhas, sem ser as perninhas para o ar, pés no chão. Depois da letra U nós temos o V, dessa maneira. E o V de Vitória, o V ele é bem corriqueiro, a gente conhece e utiliza bastante o V na nossa comunicação, né? Dessa maneira, ok? Ele serve, por exemplo, para o sinal correspondente à ideia de carnaval, ó. Carnaval, dessa maneira. O Vzinho para cima e para baixo, festa, carnaval. Depois do V nós temos o W, dessa maneira, ok? W. Depois do W nós temos o X. O X ele é um gancho, ó. E você puxa X
puxa, X, X. Depois do X nós temos o Y, Y, o Y. Tem esse movimentozinho para cima. O Y ele também é um sinal que tem diversas aplicações, né? Você pode usar ele para falar, por exemplo, de idade, de perdão ou desculpa e muitas outras. E por último, temos o Z. O Z provavelmente é o mais fácil de todos. Z. Você precisa apenas fazer como o Zorro faz e desenhar ali o Z no ar. Então, todas essas letrinhas que serviram como configurações de mão para articular sinais específicos, nós podemos dizer que são a sua base comunicativa. Domine, treine o alfabeto manual, faça dele parte da sua cognição, do seu conhecimento, que à medida que você for absorvendo outros sinais, você já vai ter a prática em como articular exatamente as configurações de mão que você precisa na sua comunicação em Libras.